Bom dia, meus amigos. Vou deixar uma palavra de Deus aqui para vocês, para aquelas pessoas que se agradam de ler a Bíblia, ou de que estudam a Bíblia, que vou começar a fazer uns estudos, começar a postar aí no Face aí, para aquelas pessoas que gostam e adoram fazer a obra de Deus, tá entendendo? Pessoas que precisam de ouvir uma palavra, que às vezes tem pessoas que estão enfermas, que estão doentes espiritualmente, às vezes a gente colocando versículo da Bíblia, falando sobre a palavra de Deus, às vezes ajuda a confortar um pouco as pessoas. Como eu também, como pecador, eu procuro muito estudar a Bíblia. E Deus tem feito coisas na minha vida, através do estudo da Bíblia. Então ontem eu coloquei um estudo aí, fala lá do livro de Gênesis, primeiro, versículo 26, né? Vocês vão ver aí, que eu deixei esse estudo, fiz ontem esse estudo ontem à noite, Gênesis 1, 26. Então, Deus tocou no meu coração para mim todos os dias fazer um estudo e postar. Então, eu postei ontem de Gênesis, ontem à noite. Um dia eu vou postar do Antigo Testamento, do Velho Testamento, e vou postar do Novo Testamento. Um dia de um dia de outro. Como eu coloquei ontem do Velho Testamento, hoje eu vou colocar um do Novo Testamento. Tá? Eu não sei qual, vou orar, falar para Deus, conversar com Deus, para me ver qual que eu vou estudar para poder colocar. Então eu vou fazer uma sequência, botar de um e de outro para o estudo ficar mais completo, tá bom? Mas eu estou aqui hoje para falar para vocês nessa manhã, só para deixar uma palavra para vocês sobre a Lucas 15, do versículo 1 em diante, que vai falar sobre a ovelha perdida, que é onde Jesus ele para falar, então ia chegando para ele os publicanos, ia chegando para ele os pecadores, tudo para ouvir Jesus falar. Só que os fariseus e os escribas, eles ficavam murmurando, indagando, dizendo que Jesus parava para receber pecadores e comer com eles. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus veio para quem está doente, para quem é pecador. Jesus não veio para aquelas pessoas que acham que estão salvas, que não tem nenhum tipo de doença. Entendeu? Só que todos nós somos, espiritualmente falando, somos doentes, porque nós somos pecadores. Quanto mais a gente entra dentro da presença de Deus, mais nós vamos ficando curados. E muitas pessoas não entendem isso. Então Jesus vai falar aqui sobre essa parábola. Primeiro ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, que vai dizer que um homem tem 100 ovelhas, e dessas 100, uma se perde. Então esse homem deixa as 99 no campo, guardadas, com alimento e com água. E ele vai atrás dessa que estava perdida. E quando ele acha essa que está perdida, ele bota ela no seu ombro e vem com alegria, vem em júbilo, cantando, alegre, porque ele achou aquela ovelha perdida. E quando ele chega em casa, ele chama os teus amigos, olha só que coisa linda, chama os teus amigos e faz uma festa para eles se alegrarem com ele, porque ele achou aquela ovelha que está perdida. Entendeu? E mais adiante vai dizer assim, no 7, digo-vos que assim, versículo 7, 15, versículo 7, Lucas 15, versículo 7, vai dizer assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então o que ele quer dizer com isso? Que há alegria no céu pelaquela ovelha perdida, aquela ovelha que se voltou para a casa do Senhor, do que as 99 que estavam no campo, porque elas estavam salvas com alimento. Então isso quer dizer o quê? Que há alegria para um pecador que se arrepende do que para 99 pessoas que estão dentro de igrejas, por 99 ou 1000, vale falar que seja, quantas forem, que estiver dentro da igreja e achar que já é santo, achar que não precisa de nada, porque acha que já tem tudo, acha que é santo, acha que é o dono de tudo, acha que prega, que fala em línguas, que tem muita gente que está matando os outros irmãos com microfone. E ovelha, irmãos, ovelha não mata ovelha não, quem mata ovelha é lobo. Então um que se arrepende e volta para Jesus, há alegria no céu. E essas 99 não precisam não, porque ela acha que estão salvos. Muitos crentes estão dentro da igreja achando que estão salvos, pegando o microfone, falando uma porção de besteira e afastando as pessoas da igreja. E quando eles afastam as pessoas da igreja, eles não vão atrás daquela pessoa, nem se arrependem do que eles fizeram, e nem vão atrás da pessoa para perguntar o que houve, o que a pessoa está precisando.
Então nós temos que mudar os nossos costumes, irmãos, e pregar o evangelho genuíno, pregar a palavra de Deus e deixar de ficar pregando o meu eu, o seu eu. É isso que nós temos que fazer, irmão. Mais adiante, lá no versículo 8 vai falar da dracma perdida, que a mulher tem, ela perde, ela tem 10 dracmas, ela perde uma. Então o que essa mulher faz? Ela varre toda a sua casa, varre tudo, até achar. E quando ela acha, para tu ver que vai dizer que ela faz uma limpeza na casa antes de começar a procurar, ela faz uma limpeza, com cuidado. Ela não bota nada debaixo do tapete. Quantas pessoas estão botando sujeira debaixo do tapete e subindo no púlpito? Isso é uma vergonha, irmão. É uma pouca vergonha. Você está cheio de carrapicho, está cheia de pecado e cheio de pecado e subindo no púlpito para pregar a palavra de Deus. Isso é vergonhoso, irmãos. Falando do teu irmão, falando da tua irmã. Faça igual essa mulher, varre a sujeira para fora, irmão, tira tudo, lixo joga no lixo. E quando essa mulher varreu tudo, ela não jogou nada debaixo do tapete não, ela varreu tudo. Ela achou a dracma, me chamou suas vizinhas para fazer uma festa porque ela achou a dracma perdida. E lá atrás vai dizer também, assim vos digo, no 10 vai dizer, assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está falando aqui também, irmão, que tem alegria de um pecador que se arrepende. Se arrependa, irmão. Ainda há tempo. Para de ficar pregando coisas para machucar as pessoas. Como eu falei, ovelha não mata ovelha não. Quem mata ovelha é lobo. É lobo. Aqui vai falar aqui sobre a parábola do filho pródigo. Do 11 em diante. Vai dizer que o pai tinha 2 filhos. E disse um certo homem tinha 2 filhos. Está dizendo que ele tem 2. E o mais moço, ele pede a parte da sua fazenda. Aí o pai vai e reparte a fazenda com os 2. Está dizendo aqui, ó. E ele repartiu por eles a fazenda. Só que o mais moço, depois ele foi e saiu fora. Foi para uma terra longe da qual ele vivia. E lá ele desperdiçou tudo, a sua fazenda. Gastou tudo. Na prostituição, na bebedeira, com colegas. Que nem você, tu ganha um dinheiro. Tem um montão de amigo. Depois que tu fica duro, balbal. Cadê os amigos? Cadê os amigos? Tudo se afastam de você. E se for com bebida, tu fica bêbado no bar, e ele ainda sai falando de você. E vai sair um por um, e a conta fica para tu pagar. E se você já gastou teu dinheiro todo, a conta que fica lá, o que sobrou de conta, quem vai pagar vai ser você. Tá entendendo? O que aconteceu com esse homem foi isso, ele gastou tudo. E chegou lá, ele começou a procurar emprego na cidade, ele não encontrou. Aí encontrou um certo homem, que levou ele para ele cuidar dos porcos. Estava tão ruim para ele, irmão, que deu vontade dele comer a lavagem dos porcos. Aí ele cai em si e começa a lembrar dos trabalhadores que eles tinham na fazenda, lá junto com o pai dele. Que eles tinham fartura de pão, de comida. Tinha trabalhador na fazenda que recebia o seu salário, mas tinha alimento para eles comer. Então era um trabalho digno. Então deu vontade dele voltar para casa. Aí vem o arrependimento, irmão, daqui, ó, do coração. Esse filho estava perdido, mas ele se arrepende e volta para casa. E quando ele volta para casa, o pai dele recebe ele, irmãos. Manda colocar o anel. Tu vai ver aqui, ó, que o pai, ó, lá no 15, e foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, que vai dizer aqui que ele, a qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Devia de ser um dos últimos trabalhos naquela época, cuidar de porcos. Devia de ser, irmão. Devia ser um trabalho tão horrível. Hoje em dia não, hoje tem criação de porco, e hoje em dia hoje eles cuidam, eles dão banho, entendeu? A tecnologia adiantou muito isso, entendeu? Mas naquela época não, irmão. Naquela época era um trabalho que não era um trabalho digno não, irmão. Você cuidar de porcos não. Tá entendendo? Aí o que acontece? Ele se arrepende, aí ele vai dizer, e caindo em si, no 17, e caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Ele vai dizer no 17. Aí vai dizer no 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele caiu em si e falou, vou me levantar e vou ter com meu pai. Mas só que ele queria voltar para casa não como um filho, não. Ele queria voltar para o pai para ser como um trabalhador. Porque ele estava com vergonha do que ele fez. E vai dizer aqui, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele não era digno de ser chamado filho, não.
Ele queria só ser como um trabalhador. Olha o arrependimento desse rapaz, gente. Ele se arrependeu verdadeiramente. E quantos aí estão se arrependendo e voltando para a casa de Deus, mas os irmãos que estão dentro da igreja não estão nem aí. Só ficam criticando. Ah, caiu, vai cair de novo. Vamos ver até quanto tempo ele vai ficar nessa. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar na igreja. Daqui a pouco vai de novo. Gente, isso é hipocrisia, gente. Tira a pedra do teu coração e para de falar assim do teu irmão. Eu já sofri com isso, irmãos. Eu já sofri muito com isso. De eu cair, tá lá fora lá e muitos passar por mim, nem me dá um Pai do Senhor, enquanto dentro da igreja, Pai do Senhor, Gueu, Pai do Senhor, Valdeci, beijinho no rosto, mas tudo me criticando e falando de mim para a igreja. Mas não parava lá no botequim que eu estava bebendo para ir falar comigo não, para me dar uma palavra de conforto, ou falando para mim voltar para a igreja não. Eles passavam, me olhavam de rabo de olho, mas depois o meu nome estava exposto na igreja lá, ó, à base de fofoca, e muitos que fizeram isso comigo, tudo caíram, estão tudo aí no mundo aí. Eu não quero isso para eles não, eu oro por essas pessoas. Então, irmãos, vamos parar de hipocrisia e vamos ajudar quem realmente necessita. Jesus fazia isso, Jesus comia com os pecadores, Jesus pregava para quem realmente necessitava. Então faça isso, vai pregar para quem necessita. Não fica pegando, subindo no púlpito, você que está cheio de carrapicho, para ficar pregando o evangelho não, irmão, que isso é um pecado tremendo. Jesus não dorme não, Jesus está te olhando. Aí vai dizer que ele volta para casa. Aí o pai, quando o avista, o pai, quando vê ele de longe, o pai reconhece teu filho, irmão. Tu pode estar onde você estiver, que o pai te conhece. O pai te conhece. Tu pode estar onde você estiver, que o pai te conhece. Não adianta, porque você é filho. Você é filho. Então o pai sai correndo, abraça ele, manda botar o chinelo, manda botar o anel, uma roupa nova e manda matar o bezerro mais gordo da fazenda para fazer uma festa. Aí o que vai me chamar a atenção é que o filho, lá no 28 vai dizer, mas ele aí o filho o mais velho se indignou e não queria entrar na festa, participar da festa. Ele se indignou porque o irmão voltou, irmão. Quantos na igreja estão assim se indignando porque você está voltando para a casa de Deus, porque você se arrependeu verdadeiramente, mas eles que estão lá dentro não tem um pingo de arrependimento, são tudo com um corpo cheio de carrapicho, que ficam falando de você e falando de uns e outros aí. Aí ele se indignou e não quis participar da festa. Mas olha só, pai, mas aí saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com a meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse, aqui é o pai falando, filho, aqui o pai vai dizer para ele, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, irmãos. Para que tu vai se indignar porque o teu irmão voltou para a igreja, irmão? Esse aqui, esse filho que estava junto com o pai dentro de casa, que não se afastou, que não foi embora de casa, esse estava mais perdido do que o que saiu, irmão. Você está dentro da casa de Deus, mas você está perdido, você está se indignando porque o teu irmão está voltando. E o que eu tenho a aprender com isso aqui é que esse irmão dele que ficou em casa, ele achou que o irmão perdeu a parte da fazenda, gastou tudo. Então ele tinha a parte da fazenda dele, porque o pai no começo, eu lembro que eu falei, que o pai dividiu com os dois. Então esse irmão, para mim, ele colocou no coração, pô, se o meu irmão gastou a dele toda, a minha que eu tenho, ele vai querer também a parte da minha. Isso é egoísmo, irmão. O pai diz aqui, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Se é teu, é do teu irmão também. Se teu irmão gastou